Olá, gente, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem? Boa tarde para quem está entrando. Obrigada. Olá, Luiz, boa tarde, tudo bem? Quem puder compartilhar a live, gente, ajuda bastante. Nossa convidada chegou. Bom, nossa convidada já chegou, então eu vou começando já. Oi, Cassi, tudo bem? Olá! Oi, Ludmila, tudo bem? Oi, tô bem, e você? Prazer, tudo ótimo. Prazer. Você tá bem, né? Eu tô bem, e você? Como você tá? Também, sobrevivendo à quarentena. É, todos nós. Já tá cansando, né? Chega. Nossa, não aguento mais. Ah, saudade do sol, saudade enfim, de fazer show no palco, né? Vocês também devem Nossa, estar, que eu sei que você é cantora também. sim. Deve estar com saudade já, né? Então, né, a gente que está acostumado a cantar, tocar em grupo, né? Nós somos uma banda muito grande, então veio assim do nada, né? Então a gente está meio perdido, mas daqui a Faz pouco parte. É, 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 é. É uma surpresa para todos, mas a gente vai lidando, né? com certeza. Bem-vinda, é um prazer te Obrigada, receber aqui. obrigada, querida. E já aproveitando já, eu já queria perguntar para você como que anda a sua quarentena, assim, sua rotina de estudos na quarentena. Conta um pouquinho pra gente. Então, a minha quarentena é meio peculiar porque eu emendei com o puerpério, né? Eu acabei de ser mãe e isso me tira bastante do estudo, da parte musical mesmo, assim. Mas eu tenho Hum, certeza que se eu não tivesse bebê, eu estaria estudando, aproveitando para estudar. Eu acho que é uma oportunidade também, né? O músico, e eu sou compositora, tudo, acho que a gente sempre tem um certo gosto até por ficar sozinho, assim, ou pelo menos lida bem, sabe? Eu lido bem com ficar sozinha para compor, para produzir. Então, assim, eu não vejo como um problema exatamente, não veria como um problema essa questão. Agora, o meu ritmo tem sido de tentar, assim, cavar espaços, especialmente na madrugada, assim, né, à uhum. noite, quando a bebê vai dormir, ela dorme muito bem, eu não posso reclamar, e sobra, então, um tempo para eu produzir algum material, que é o que eu tenho feito. Eu tenho feito vários vídeos de encontro. Estou gastando todo o meu tempo com isso, né, para produzir alguns vídeos para a galera aí, para dar um ânimo, né, que eu acho que além de me deixar mais para cima, assim, o fato de cantar com esperança e tal, eu acho que a gente pode contribuir para que as outras pessoas também se sintam melhor, né? A música tem esse poder, você não acha? Ah, com certeza, eu também acho. A gente É, passar o que a gente gosta de fazer, assim, para as pessoas, acho que dá uma energia muito boa também, né, nesse momento. Então, sim, é. eu também acho. Conta mais um pouquinho como está sendo a sua experiência maternal, assim, com o seu fazer musical.
mais Ah, especificamente? inspirador, né? Bem gostoso. É um sonho que eu tinha ser mãe. Eu posterguei o quanto deu, porque a minha vida sempre foi muito viajar. Eu saía muito do Brasil, inclusive. Ficava muito. Sim, ficava uma semana, 2 semanas fora, algumas vezes por ano. Uhum. Então, a minha vida mudou completamente nesse momento, né? Assim, tô o tempo inteiro em família, conseguindo aproveitar mais a minha casa. Os 2 primeiros meses eu passei também em Ribeirão com os meus pais, eu sou de Ribeirão Preto. E aí, e aí também foi muito gostoso, sabe? Poder, uma história assim completamente que a gente não esperava, né? Assim, poder ter essa oportunidade de conviver juntos. Eu, meus pais, minha irmã, que é a madrinha da minha filha, porque meu marido é médico, então a gente escapou para entender como que funcionaria como seria, né, esse momento, assim, a gente não sabia bem também até que ponto ele ia ser convocado, assim, né, para... Uhum. Então, assim, eu tô vivendo a pandemia, tava vivendo lá dentro, aí saí, escapei, e aí graças a essa ajuda também das pessoas, porque é claro que daí você cuida da casa, você cuida das próprias coisas, coisa que a gente nem sempre está acostumado, né? Muitas vezes É. tem alguém ajudando e tudo, e eu fiquei, como eu tinha gente me ajudando antes da pandemia, eu senti, assim, uma falta, mas aí meus pais ajudaram tudo e eu consegui produzir música e tudo. Eu não estou conseguindo compor, que é a coisa que eu mais vinha fazendo. Uhum. Meus 2 últimos discos são autorais, para quem está me conhecendo agora. Eu comecei como cantora, a carreira, e eu fui descobrindo, cavando esse espaço como compositora, muito porque eu queria dizer algumas coisas que nem sempre eu encontrava canções que falassem aquilo ou daquele jeito. Senti que eu tinha o que dizer, sabe? E Uhum. mas o compositor, eu pelo menos, eu preciso muito de um ócio criativo, assim, que ele não combina muito com a maternidade nesse comecinho, né? Então eu tô tendo que dar um tempo da composição, mas não, por isso, inclusive, que eu tenho trabalhado muito com o meu lado intérprete, revendo canções que eu tinha muita vontade, porque os últimos, sei lá, 7 anos, assim, eu tô direto compondo e cantando muito mais as minhas canções do que canções de outros compositores. Então é uma oportunidade que acabou sendo também de eu retomar esse lado intérprete, essas canções que eu acho que tem muita canção que fala com isso que a gente está vivendo, né? Tem canção para tudo. E eu sou muito ligada na letra. E eu fiquei procurando, assim, ando procurando essas canções que falam sobre o que a gente está vivendo. E tem um monte postada aí nas minhas redes. Quem procurar vai encontrar. É, com certeza, né? Esse momento tão ruim, se distrair um pouco é essencial, né? Porque se for pra gente ficar se afundando nessas coisas, a gente. Nossa, é bem ruim mesmo. Tem o lado bom tudo, né? Sim, Eu acredito. Eu sempre gosto de enxergar também o que eu posso fazer com aquele limão, né? E eu acho que tem bastante coisa para a gente fazer, tem bastante olho para a gente botar para dentro, para a gente se rever, se reinventar. Os artistas, né, eles estão tendo que se reinventar porque não tem mais como a gente fazer show. O artista é um aglomerador de pessoas. com Então, este certeza. ano a gente vai provavelmente trabalhar de uma maneira diferente, né? A gente vai ter que se colocar de uma maneira diferente. E várias pessoas já estão se colocando de outras maneiras. Estão, né, um vem de uma live patrocinada, o outro. Enfim, a gente está entendendo cada um o que consegue fazer para continuar existindo artisticamente. Obrigada, internet, porque eu acho que nesse momento passar por isso sem a internet seria muito cruel, assim, né? Então, eu acho muito bacana, muito bom que a gente tá podendo assim descobrir outros sons, né? É a hora de você entrar e pôr aquele disco que eu sempre quis ouvir, aquele livro que eu sempre quis ler. Não para mim que sou uma mãe recente, mas para vocês é super Sim. viável, né? É super bacana.
E a gente está descobrindo outros lugares, né? Porque a gente é aglomerador, a gente está acostumado com a presença, então a gente está descobrindo aqueles duetos, assim, então, né, assim, bem diferente mesmo. Tocar junto, sentar junto. Mas você sabe que eu tenho feito esses duetos, e é impressionante como a gente vai descobrindo um lugar, uma maneira de cantar, e de interpretar. Eu realmente sinto que a pessoa está ali. Eu coloco a pessoa numa folha, num ponto do violão, sei lá, em algum lugar, alguma coisa que eu olhe, que para mim a pessoa tá ali, sabe? E enquanto eu não sinto isso, parece que não fica bom. Parece que eu não, que não, a interpretação não rola. E quando eu troco, assim, quando eu entro nessa viagem de que eu realmente estou cantando com a outra pessoa e deixo os espaços, né? Porque a maioria das vezes eu que estou começando, eu que estou gravando primeiro. Para quem não sabe, esses vídeos, explicar, né? Tem muita gente que já viu os vídeos, que um monte de gente tem feito, e a Mônica Salmazo foi, de certa forma, pioneira, né, ali no O de Casa, que é uma série linda, que ela está fazendo, que já tem 90 episódios, acho. E a gente descobriu esse jeito, né, de dividir a tela ali e de gravar usando um fone, né? Quem grava primeiro, claro, não precisa, mas quem grava depois não é gravado junto, né? E a segunda pessoa vai lá e põe a voz ou põe o instrumento que vai complementar. Mas quem faz a primeira parte já tem que imaginar, gravar imaginando o todo, como que o outro vai se comportar, como o outro canta, como o outro sente a música, interpreta a música, né? Então é um exercício maravilhoso de imaginação mesmo, sabe? Que o artista tem demais. E às vezes a gente. É uma oportunidade também, é isso que eu estou falando. Eu sempre acho que é uma oportunidade, cada coisa que acontece assim de aprendizado e tal. E eu acho que essas lives elas vieram para ficar porque é um recurso que a gente talvez não estivesse usando tanto quanto poderia ainda, né? E a gente está descobrindo que, poxa, conversa é real, a gente dá um nervosinho antes de fazer a live, sabe? Dá uma, não dá? Vocês fizeram live? Já me conta. Já, a gente já fez, chegamos a 30 lives essa semana passada, e sim, como a Ana falou aqui, esse nosso novo recurso de fazer lives para cá é uma coisa totalmente nova, uma coisa que tipo, antes da pandemia, a gente nunca imaginou, tipo, usar, assim. E agora sendo muito bacana. Tipo, eu acho que cada um de nós da banda, a gente também tá descobrindo esse lado que a gente não sabia que tinha de entrevistar, sabe? Porque Sim. entrevista a gente já ficava, tipo, em pânico, assim, meu Deus. Aham. Na Aí, verdade eu tô sabendo já das entrevistas, mas vocês chegaram a conseguir fazer alguma live musical também? Ou como tá então, isso? ainda Individualmente, não sei. a gente não conseguiu ainda. A gente estava conversando, assim, entre a gente sobre fazer mais, tipo, os duetos mesmo, sabe? De cada um na sua casa, mas por enquanto não é uma coisa certa, assim, mas seria bacana fazer também. Seria bacana, fica a dica, né? É sempre, Sim, sempre tão bom, sempre uma coisa nova para aprender e para exercitar e para fazer música, né? Não só o bate-papo que é delicioso e que é sempre um aprendizado, né? Quase sempre. é, Mas também essa coisa de trazer a música para o canal de vocês. Eu vou ficar esperando. Você pode, de repente, até, né? Tem algumas pessoas aqui que de repente são do meu público, e você poderia explicar também um pouco o que é a Banda dos Curumins e esse projeto que vocês têm feito de trazer as pessoas para conhecerem também o trabalho de vocês através das lives, né? Com vários uhum, artistas. Então a gente está aqui papeando, eles têm feito, já tem 30 lives, né, com artistas diferentes, e eles entraram em contato, a Ana Paula entrou em contato comigo, pedindo para a gente bater esse papo, né, que é um jeito de cada artista vai contando um pouquinho, vai ajudando assim, a espalhar um pouquinho, eu acredito, né, o trabalho que vocês vêm fazendo, que é tão sério, tão bonito, com música, né, de reunir jovens. Você tem 15 anos, é isso? tenho 15 anos. Olha que beleza. Então, pessoas muito jovens que sonham em trabalhar com música ou eventualmente que ainda estão descobrindo isso, mas que gostam muito de música,
né? Então conta um pouco mais pra gente. Então, continuando com o que você falou, nós somos Banda dos Curumins. A Banda dos Curumins surgiu com a ONG Casa dos Curumins, que fica aqui na zona sul de São Paulo, na capital, bairro da Pedreira. A banda existe há 7 anos, Ah, demais. é muito tempo. Você tá desde o começo? Desde os 8? Não, Não. não, eu tô há 4 anos, entrei em Tá. 2016. E é isso, o que você falou, nós somos da periferia, a gente sai aqui no Quarteirão da Música mesmo, que é onde a gente estuda, e esse recurso de lives que a gente está usando também serve para a gente adquirir conhecimento mesmo, musical, né? Porque são grandes Sim. artistas que a gente está recebendo aqui, então é sempre uma experiência, sempre um aprendizado a mais, né? A gente gosta tanto de música, e é isso. Você já Bacana, falou. demais. Eu acho importante a gente falar, né? Porque as pessoas vão entrando e vão sacando mais rápido o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Com Esse certeza. encontro aqui, viu? Sim. Agora me fala um pouquinho das suas referências. Tá, meus pais amam música, mas não são músicos. Então eu comecei a cantar muito por influência de vê-los, a minha família toda se reunia na varanda para cantar. Sempre foi assim, até hoje. Hoje menos, mas sempre foi muito assim. Minha avó tocava Uhum. harmônica. Do outro lado também, do lado da minha mãe, a minha avó tocava harmônica, meu avô tinha um batuque legal, tocava pandeiro, assim, do jeitinho dele, e minha mãe toca violão. Meu pai também, por outro lado, toca violão. Eles se conheceram tocando violão e um olhou pro outro e falou: opa, né? Tipo, essa é das minhas. E foi bem o encontro assim, a partir da música, né? E a minha casa também, meu irmão toca super bem, embora não seja músico. E do outro lado eu tenho um bisavô era maestro, o outro Não. que era dirigia a banda da cidade também, acho que era de Sales de Oliveira ou de Ibirá. Acho que Sales de Oliveira, que é uma cidade pequena no Uhum. interior de São Paulo, né? A família Ferriani. E, bom, nasci, sou filha mais velha e com 8 anos ganhei um violão e comecei a querer entrar na rodinha, né? Porque era muito legal ficar, assim, era Uhum. muito animada, a reunião de família era sempre muito divertida por causa da música, né? E eu comecei a querer fazer parte disso, era afinada. Minha mãe tá aqui. Mua, um beijo, mãe. Dá saudade, né? E aí eu comecei a tocar, assim, de vez em quando, fazer aula com a Adélia Diniz, que era minha professora lá em Ribeirão Preto, da onde eu sou. E, cara, achei a vida inteira, assim, que fosse ter uma profissão diferente e cantar, como meus pais, né? Meu pai é Uhum. médico e canta e toca. Minha mãe sempre foi professora também, de inglês, português, de línguas e também tocava. Então eu achei que fosse rolar comigo. Eu fiz arquitetura, vim para São Paulo para fazer a FAO, que era o meu sonho, adorava. E na FAO, claro que eu conheci um monte de artistas, porque a gente brinca que sai um monte de coisa de profissionais, menos arquiteto lá da FAO. Porque, assim, é uma faculdade muito aberta, muito que dá oportunidade para a arte de cada um rolar, assim. Tanto que o meu Uhum. TFG, que é o trabalho final de curso, eu fiz música, eu compus pela primeira vez. Compus para Aquarelas do Paul Klee, que era um artista também que fazia esse trabalho reverso na época dele, pegava muitas sonatas, muitos prelúdios do Bach e fazia quadros, pintava aquarelas para essas Nossa. canções. Não são canções porque não tinham letra, mas para essas músicas. E eu peguei, fiz o trabalho inverso, foi a minha primeira incursão como compositora, fora quando criança, que claro, eu também gostava de inventar, de fazer paródia. Eu lembro que eu Uhum. fiz uma paródia para Sunab, não é da sua época, mas assim, eu gostava de fazer umas paródias meio políticas, era engraçado. Tava lembrando disso outro dia. Mas aí foi quando eu me tornei compositora, né? Mas eu deixei isso de lado de todo jeito um tempo, ainda fiquei estudando, estudei música num curso livre,
chamado Groove. Sou muito grata a esse lugar que me tornou tudo mais sério, assim, na minha vida, sabe? Toda a minha relação com música, porque é claro que eu tocava violão, cantava, assim, mas eu nunca tinha estudado. Para valer mesmo, assim, eu estudava violão, violão eu tinha estudado, mas nunca tinha estudado realmente, assim, a voz e tudo. E a música, colcheia, semicolcheia, essas coisas todas que vocês devem estudar aí também. E aí foi muito Uhum. bacana. Eu realmente me envolvi assim no meio da faculdade. E aí o professor que é o mestre, né, eu chamo ele de mestre porque ele conhece muito realmente de música, toca um violão absurdo, me ensinou a tocar. A gente ficava até 1 da manhã, vira e mexe, e eu fazendo FAO integral, ia para lá quando terminava e ainda ficava até de noite. Eu lembro que era um zumbi, assim, eu não dormia porque não tinha tempo. Acordava às 5 para ir para academia, que eu estava muito focada assim na época. Uhum. E enfim, e foi um período assim de muito aprendizado e muita luta também, porque meio que não cabia no dia e eu queria fazer caber. E meu pai disse pra mim, olha, você quer cantar? Eu falei pra ele que eu não queria mais ser arquiteta. E ele foi aquele, né, tipo, ok, e agora vamos fazer o quê? É, Eu já sempre estava sou. trabalhando. E eu estava trabalhando no escritório de um arquiteto, um professor meu, que é muito, muito respeitado aqui em São Paulo, que é o Zanettini, muito especialista em hospitais, em obras grandes, assim, era uma coisa que eu queria fazer. Eu também tinha muita vontade de fazer planejamento urbano, essa coisa, a cidade sempre foi o meu motivo principal de envolvimento com a arquitetura e urbanismo, né? O curso é arquitetura e urbanismo. Uhum. E aí ele falou, bom, mas aí fazemos como, né? Então, dele, assim, meio que para garantir essa coisa de pai. Então, olha, você termina a faculdade, porque é uma faculdade pública e você pode precisar, pode querer, pode se arrepender, pode não se encontrar na música. E eu já estava bem no final. Aí eu fiquei 6 meses com a faculdade trancada, bem no finalzinho, assim, só estudando música. Aí eu falei, bom, é isso que eu quero, vou ser cantora. E aí fiquei mais uns 2 anos estudando música, parei de trabalhar com arquitetura. Meu pai me ajudou, eu tive essa sorte do meu pai me ajudar financeiramente, porque eu morava fora de casa já, né? Eu tinha apartamento para pagar aluguel, sabe? Tinha uma série de coisas para sobreviver, de demandas financeiras mesmo. Então, assim, o mínimo que eu podia fazer era cumprir esse pedido dele, porque eu dependia dele, inclusive. A gente continua dependendo emocionalmente, porque os pais, pra gente, a gente quer construir, quer discutir o assunto, não sei. Eu sempre Uhum. tive essa coisa de, fora a adolescência, que eu fui muito chata, eu acho que muito chata. Com essa idade eu devia ser uma horrorosa, assim. Mas fora esse Ai, gente. período, você também me conta. Mas Não, eu sou fora, bem você é tranquilinha. boazinha. Então, eu não fui. Eu sempre fui boazinha, assim, mas nessa época, realmente, teve uma época com 15, 16, assim, que eu era muito chata. E então foi isso, assim. Em resumo, eu cheguei nesse momento de realmente ter certeza que eu queria fazer música, estudar mais 2 anos, sair dessa escola chamada Groove e fui e tive uma grande sorte, na verdade. Claro que é sempre mérito também, porque a gente tem que buscar as coisas. Eu fui convidada pelo Chico Saraiva para cantar no show dele. Eu estreiei no Teatro do Sesc Pompeia, menina. Foi assim uma muito, muito, muito especial, né? Foi a primeira vez que eu cantei para um público que não era público amigo, assim. Foi no Teatro do Sesc Pompeia, no lançamento do disco do Chico Saraiva, graças à minha professora de canto na época, Regina Machado. Eu gostava muito de umas músicas mais melodiosas, às vezes um pouco mais difíceis. Eu gostava da melodia, assim. E o Chico Saraiva tinha essa característica de fazer canções bem com melodias mais intrincadas. Então ela achou que tinha a ver me indicar para ele. Ele perguntou para ela:
tem alguma cantora, alguém e tal, porque ele tinha feito um disco através de um prêmio muito famoso na época, que era o Prêmio Visa. E esse prêmio dava direito a gravar um disco. Quem gravou o disco foi a Nausete, a Selmar, a Teresa Cristina, uma série de Marcelo Preto, de artistas esplendorosos que já tinham suas próprias carreiras e eventualmente não iam. Ó, a Ana Paula está perguntando o que eu cantei nesse show. Eu cantei música do Chico. Olhos da Manhã, eu lembro que eu cantei com o Ney Mesquita, que era um grande cantor que infelizmente já não está mais com a gente, mas grande cantor. Cantei com ele e participaram do show várias pessoas, Ana Luísa também, que é uma cantora né, técnica perfeita, super emocionante e tal. E aí foi assim que eu comecei, Lude, né, cantando assim as coisas com o Chico e disso, claro que ele tinha muita visibilidade, porque ele tinha acabado de ganhar o prêmio. Então, com isso, eu fui começando aos poucos, né? Claro que você vai construindo isso aos poucos, mas de todo jeito foi uma oportunidade de já começar começando, sabe? Assim, sendo vista, sendo ouvida por pessoas que poderiam me fazer outros convites bacanas e bonitos também, né? Assim, eu fui galgando. A Beth Carvalho, por exemplo, me viu com o Chico e me chamou daí para participar do show dela. O Moacir Luz me viu por causa de um convite que eu recebi da Beth Carvalho e me chamou para fazer um show com o Martinho da Vila. Tipo, foi ficando uma coisa assim Abriram muito... muitas portas para você, Abriram né? muitas portas, foi muito especial, assim, né? Uma coisa foi levando a outra. Chegou chegando, como o Luiz falou. O prêmio Visa era excelente, ó, era mesmo, era muito... Esse prêmio claro que todos eles já teriam uma carreira de qualquer forma, mas foi o prêmio que, para quem não conhece, porque você é mais novinha, é um prêmio que terminou faz mais de 10 anos, infelizmente. Mas ele premiava todo ano uma categoria diferente. Eram 3 categorias que se alternavam: compositor, intérprete, cantor e músico, intérprete e músico. E então foi o prêmio da onde saiu a Mônica Salmazo, Renato Braz, Yamandu Costa, André Memari, Fred Martins. Então daí você já vai vendo o naipe, assim, o Chico Pinheiro, Chico Saraiva. Chico Pinheiro, acho que sim. Chico Saraiva, enfim, assim, então era um prêmio que realmente todo mundo ficava de olho, entendeu? Nas pessoas que saíam de lá, ou todo mundo, inclusive, que estava lá disputando, né? Ah, sim, era um prêmio bem visível, né? Bem... Tinha muita pessoas... visibilidade. Certeza, eu vou pesquisar mais sobre. Você Veja. pode cantar um pouquinho pra gente? Posso, claro. Eu vou cantar, então, uma composição minha, tá bom? Eu lancei um disco chamado Aquário, logo antes de ter Isso. bebê, de ficar grávida, aliás. E tem uma música lá que fala muito, é um disco bem urbano, fala muito sobre a cidade. E essa historinha é uma história assim que eu sempre me imagino assim um pouco na luz, ali andando, que é uma região de São Paulo que infelizmente está muito deteriorada, mas é a minha região favorita de São Paulo. Eu acho muito bonita, né? Aqueles edifícios, o Parque da Luz, a Pinacoteca, são todos lugares que eu amo, né? E eu quero cantar essa música, então, que me remete a esse lugar. Chama Nomes de Homem. João cruzou na estação, Teco cedeu lugar no metrô, no coração. Esbarrou Gabriel na catraca, canta um refrão em voz alta, nem notou. Sebastião, Luiz, um piscino no sinal, na obra subiu geral, na tela um deserto, na multidão. Na chuva ela vai se molhar, na rua ela quer figurar, no rádio bombando um funk pancadão. Distraiu, decolou, partiu do chão. Onde era bicho rajado, onde era só radiação. Vacilou, acordou, de asa na mão. Me recordo para ter no baque da solidão. João
vou, Gabriel na catraca, canto um refrão e emoção. Doutor Sebastião, Luiz, um vizinho no sinal, na obra subir geral, na terra um deserto, na multidão. Na chuva ela vai se molhar, na rua ela quer figurar, no rádio bombando um funk pancadão. Distraiu, decolou, partiu do chão. Onde era vento rajado, onde era só radiação. Vacilou, acordou, já na mão. Que decora para ter no baque da solidão. Que decora para ter no baque da solidão. Ai, que linda! Valeu, Caramba, essa valeu. música realmente lembra o clima, assim, da luz mesmo, né? Caramba, eu me perdi aqui. Você sentiu? É, porque essa coisa, a brincadeira dessa música, não é uma brincadeira, mas a sensação que eu tinha era que eu queria falar uma música, fazer uma música sobre a gente ser anônimo na multidão, que é uma coisa muito de cidade grande, né? Que é uma coisa maravilhosa, é uma oportunidade, às vezes, você poder sair e não conhecer ninguém. Eu que sou de cidade menor, sabe? Você sempre está sendo. Você sempre está cruzando alguém que você conhece ou que te conhece e tal. E São Paulo tem isso, né? Da gente conseguir ser anônimo, que eu adoro, mas. E uso muito, inclusive, para compor. Eu saio na rua muitas vezes e vou cantando, vou viajando, e um pouco tem essa coisa assim que de repente toca alguma coisa, uma buzina, um troço que te desconcentra. Então um pouco sobre isso a música também, que a gente não tá, a gente pode estar querendo ser anônimo, mas tem gente prestando atenção na gente também, e assim vai. Nossa, Cidade, relações urbanas, né? com certeza. Conta um pouquinho mais sobre esse seu processo de composição. Eu sou uma pessoa vidrada pela letra. Eu gosto muito da letra, assim, de viajar nisso, de me esmerar, de contar uma história, de ter um tema. E isso tem me... Nos dois trabalhos isso apareceu bastante, assim. O primeiro é um disco de amor. O tema é amoroso. Cada canção é como se fosse uma mulher. É um disco bem feminino e bem confessional. É como se fosse uma mulher contando, uma mesma mulher, na verdade, contando várias histórias de amor que ela viveu ao longo da sua vida amorosa, vários papéis que ela teve, né? E é um disco assim que tinha muito essa vontade também de romper com essa ideia mais platônica e mais romântica, que a mulher é vista pelos homens e pelos compositores de uma forma geral, sabe? Era a vontade de dizer, olha, a gente o amor real, sabe? A gente não é musa necessariamente, sabe? É bacana ser musa e tal, mas a gente quer ser voz ativa, quer ser, né? Quer ser assim o que a gente quiser, né? A gente não quer se fechar nesse papel de idealizada, de pessoa idealizada. Então é isso. O disco se chama Porque a Boca Fala Aquilo do que o Coração Tá Cheio. Alguém já escreveu aqui, Miragem Musical. Exatamente. E é um disco que saiu em 2013 e que me levou para muitos lugares. A gente viajou 13 países com ele. Cantei em muitos lugares, assim, muitos lugares especiais. A gente foi para a Espanha, para o Japão, para a Rússia, para Portugal, para a Colômbia, enfim, uma série de países, para a Argentina. E depois, né, como ele era um disco muito confessional, muito em primeira pessoa, assim, eu tive vontade de inverter, de me propor uma nova forma de compor, uma nova forma de pensar. E de pensar música. Na verdade, a música sempre fala assim, compor para mim é uma certa, de certa forma, fazer análise. Porque eu vou falar das coisas que eu estou pensando, das coisas que eu sinto, das coisas que eu estou querendo resolver em mim, das coisas que eu estou querendo resolver no mundo, de certa forma, sabe?
Ó, esse disco é muito importante pra mim, que legal. Então, o Porque a Boca Fala, voltando ao disco de 2013, eu acho que ele ajudou muita gente, porque é um disco que bota a boca no trombone, sabe? Que, assim, Uhum. que eu disse o que eu queria dizer. Até eu lembro de uma amiga que falou assim, mas você vai dizer isso na música? Daí que eu falava assim, pague alguém pra te ouvir. Ela falou, mas isso, você vai dizer isso na música? E era uma amiga toda descolada e tudo. Eu falei, sim, ué, é o que eu tô querendo dizer, é o que eu quero dizer, né? Uhum. Essa pessoa precisa de um terapeuta e eu não posso ser essa pessoa para ela, né? Uhum. E é uma coisa assim da mulher se colocar nesse lugar. Então, eu acho que foi um disco importante para mim e para outras pessoas também, independente de serem mulheres ou não, embora seja um disco mais feminino e quase feminista. Uhum. Mas é um disco que cabe para qualquer pessoa. E aí eu fiz o Aquário, então, depois, 5 anos depois, que é um disco todo construído de uma forma um pouco mais complexa nas letras, e que fala dessa vida nossa na cidade, da simultaneidade, né? O aquário, o nome aquário, ele tem a ver com o objeto aquário. Embora eu seja aquariana e tenha a ver com o aquário, eu sempre digo isso, né? Com o signo de aquário, nos Uhum. astros, eu que não sou super entendida disso, mas tem a ver, porque o signo de aquário, em geral, é o signo mais coletivo, mais futurista, e o disco tem essas características, as Uhum. canções. Mas ele é muito mais, o nome é muito mais pelo objeto aquário, que é esse espaço limitado que eu associo à cidade, né, como um lugar, assim, eu acho que a gente está precisando sair da caixa para criar como cantor, como músico, como pessoa, se permitir não seguir padrões de pensamento, de, é, de formas de agir, de formas de pensar, de dizer as coisas, sabe? E Uhum. eu acho que esse disco ele é um disco fora da caixa, um disco, portanto, de escuta um pouco mais difícil, mas que diz exatamente o que eu queria dizer, assim. E no final eu sempre brinco que eu virei um aquário, né? Assim, o final do processo foi eu ficar grávida, que é um desafio tão grande também, né? Você ser mãe, você se colocar nesse papel de mãe e de se colocar em segundo plano, né? Acho que o disco foi quase um treino, assim, para eu me colocar nesse lugar que não o de falar de amor e de ser o personagem principal da minha vida, entendeu? Eu não deixo Uhum. de ser o personagem principal da minha vida, mas eu considero, e é isso que a pandemia também está trazendo muito pra gente, eu considerar as outras pessoas. Se eu sair sem máscara, não é só por mim, é pelo outro. Se eu puder ficar em casa e não ficar, eu estou passando eu estou ajudando a espalhar um troço aí, uma doença Uhum. difícil, né? Que a gente talvez não tivesse o número de leitos possíveis, é, necessários, né, para lidar com todas as pessoas doentes. Então, assim, pensar no outro, pensar no coletivo. Então, esse disco fala muito desse outro momento meu. Uhum. Ah, tem Ai, gente que que já ouviu, ó, que demais. muito Leandro já bonitinho. ouviu bastante. Você já fez clipes, né? Sim. Como que é assim, essa situação de produzir um clipe, de estar na frente de uma câmera, assim? Conta um pouquinho. Ah, e você viajar, recriar, né, a canção, aquilo que era uma canção, você vai traduzir para uma imagem, né? Uhum. Esse disco que eu fiz, ele já era um disco bem imagético, diferente do anterior. Ele Uhum. era um disco bem imagético, assim, já parecia que tinha um lugar, assim, já para ele, sabe? Uma cor, um lugar, assim, para ele, né? É um disco urbano e tal, então isso já diz muita coisa. Quando você vai criar o clipe, você vai tentar traduzir, mas de uma maneira não literal necessariamente, né? Você vai. É uma outra viagem, né? E aí eu, como artista, vou pensar junto ali. No caso, eu pensei junto, mas a direção é do Bruno Gael e da Carmen Costa, desse último clipe meu, que é o Amado Imortal, do disco Aquário. Antes eu tive um clipe
super bem feito também de uma música chamada Era Preciso Saber, que é uma música que foi importante para aquele disco. Acho que é a música que as pessoas, que mais ajudou pessoas, assim, que eu mais recebi mensagem. Puta, essa música teve muito a ver, assim, com o que eu estava vivendo. E tem muito a ver com o que a gente está vivendo agora também, né? Que antes de tudo é preciso saber estar só, tal. E essa música teve um clipe muito bacana também, feito pelo Deco, pelo Fábio Brasil, né? E o Deco, inclusive, que me deu de presente, assim, o Deco Sobral. E, enfim, assim, é muito bacana você poder ter clipes. O resto eu tenho feito bastante coisas ao vivo, né? Cantando ao vivo e tal, coisa de estúdio. Mas esses são os meus 2 clipes viagem, assim, né? Que realmente a gente recriou a história a partir de outras cenas, de outros personagens, da presença de outros elementos. Uhum. Bacana, entendi. A Ana Ana. perguntou, e das parcerias da quarentena, como vai tecendo essas relações e propostas do que fazer? Olha, são relações em geral que já existiam, artistas que fazem parte já da minha construção como pessoa e como artista, e que eu quis convidar para a gente, né, pessoas em geral que eu já tinha dividido o palco, mas muitas vezes também são pessoas que eu gostaria de estar mais perto e eventualmente não estou, né? Que eu gostaria ou que falam a mesma língua que eu, artistas que eu admiro. Teve de tudo um pouco. Entendi. Né? E as canções, Ah, como eu falei no começo, a escolha das canções foi muito a ver com pessoas com histórias, assuntos, eu que presto atenção muito na letra, assuntos que pudessem nos dar uma esperança, que falassem do que a gente está vivendo agora. entendi. Estão pedindo para você cantar mais. Ah, canto. O que eu posso cantar? Posso fazer uma dessas parcerias, deixa eu ver. O que está embaixo do dedo? Que essas daí eu acabo aprendendo pra gente tocar junto e depois, né, tipo, e já próximo assunto, bebê, trocar Aham, fralda. põe um pouquinho de lado. Ou então, já sei, vou fazer do primeiro disco. O duro é que tá desafinado o violão, peraí. Eu tô sem afinador aqui. Vai no ouvido. Vamos lá. Nossa, mas não tá legal. Não vai ficar perfeito, não. Eu teria que estar com afinador. Vamos lá. Se toda a vida acreditei no amor, que à primeira vista já lançava sinais, olhos fatais, te vi chegar devagarinho no sonho. Meu coração andava a duvidar, eu te neguei virada na folia. Mais tarde no meu quarto e sala nem me lembrei, foi que acordei. Sorri 5 sentidos presos à imagem. Miragem. Seus olhos à segunda vista, os meus olhos arregalei pro ar e a correr, a chamar, que sabe lá o
que virá, quem vai seguir, quem vai pousar, tudo a seu tempo devagar. Pago pra ver, nada temer, como explicar? No colo de Afrodite, quem diria? Cumpriu-se seu palpite ou foi o seu jeito bom? Solto pro meu, oferecendo bem querer sem tamanho. Sem planos, tão simples de entender e tão reais. Olhos arregalei pro ar e a correr e a chamar. E sabe lá o que virá, quem vai seguir, quem vai pousar, tudo a seu tempo devagar. Pago pra ver, nada temer, como explicar? A segunda vista. Ai, que lindo. Ai, emocionada. Calma. Ah, que bom que você gostou. Essa é Muito uma canção bonito. de amor, né? Uhum. Queria saber, você estudou outros instrumentos além do violão e da voz? Eu estudei informalmente percussão, uma coisa que eu gosto muito, ó, tá até aqui. Eu gosto de pegar, porque eu fiz muita roda de samba, né? Então, Hum. na hora que o pessoal tocava instrumental, eu ficava. Eu acho que ajuda muito para o cantor ele ter noção de harmonia e também de percussão. Assim, se eu fosse dar uma dica, eu diria, diz que em Cuba, né, os músicos, tem vários cubanos maravilhosos, músicos aqui em São Paulo, eles todos me Já contaram entrevistamos isso. um, inclusive. Então eles me contam isso, que todo músico ele tem que, se ele é um melodista, harmonista, ele tem que tocar percussão e vice-versa. Todo mundo, na verdade, toca percussão e todo mundo toca alguma harmonia, né? E eu acho essencial isso, porque te localiza na banda, né? O fato de você tocar, em geral, te ajuda a também ouvir. E o músico, ele nada mais é, quando ele toca com outras pessoas, do que aquilo nada mais é do que uma conversa. Se você não ouve, você fala por cima do outro, né? Uhum. Então, ouvir é muito importante para que você tenha um posicionamento e uma expressão, acho que te dá mais criatividade, oportunidade de criar, né? De você, linguagem, de você se colocar expressivamente também, né? Porque os caras vão te dando ideia. Se você ouve, você não está sozinho na sua criação. Uhum. Você tem, a partir do que os outros, escutar, exatamente, a partir do que os outros estão tocando, você também propõe. E aí vira a brincadeira bacana mesmo, que é essa conversa, né? Sim, as pessoas entram num conceito só e fica uma coisa legal, né? Ter uma visão assim de tudo. É Por isso que é realmente tão bacana. bacana, né? Vocês terem uma banda, né? A banda já significa de saída que vocês estão estudando se ouvir. Vocês estão tendo essa oportunidade de, de interagir musicalmente, de aprender um com o outro também, né? E a gente interage bastante, sim. A gente discute muito nos ensaios. A gente faz ensaio todo sábado de manhã. A Ó, gente discute muito. Todo ensaio tem alguma discussão sobre alguma coisa que pode melhorar e a gente acaba aprendendo também. demais, é isso aí.
Me conta como é a sua rotina de estudos com a voz. Agora que você é mãe, talvez esteja um pouco mais difícil, né? Mas antes, assim. Bom, eu não sou uma pessoa muito regrada, embora eu seja estudiosa, mas eu sou de fases, assim, eu não tenho. A questão técnica é a mais difícil para mim. Assim, o que eu mais gosto é de pensar na expressão, no ritmo. Então, assim, e ouvir música, que eu acho assim que se tem uma coisa uma dica que eu acho importante para um músico criar linguagem, criar referência, é você ouvir, né? Ouvir música, ouvir as pessoas que falam com o seu coração, que falam com a sua verdade, com a sua forma de se expressar, né? Uhum. Eu tenho um professor incrível que é o Wagner Barbosa, né? Que eu já fiz aula com ele muito tempo e ele vai meio me direcionando assim. O que eu gosto de estudar, de preparar na canção em geral é a interpretação, a divisão, a Uhum. linguagem para que seja uma linguagem dentro daquele ritmo. Então cada ritmo tem uma forma de você se posicionar ritmicamente, né? De você conversar. Então tem o tempo forte, tem o groove, né? A levada, e você vai ter que se posicionar dentro daquela levada para você conversar dentro daqui, senão você canta todas as músicas igual, né? E a ideia, quando você tem a riqueza rítmica que a gente tem no Brasil, né? Eu acho que a coisa que você mais pode tirar proveito como intérprete ou como músico é você conseguir se posicionar em cada ritmo da forma como aquele ritmo pede, né? Se eu tô cantando samba, eu vou, sei lá, dar um exemplo, né? Eu vou dividir conforme vidro moído ou areia no café da manhã, um sorriso nos lábios. Então eu tenho, ó, eu pergunto e respondo, o ritmo vai respondendo e o tempo forte é muito mais o 2 do que o 1, porque é o samba, né? Uma série de feelings que na verdade você pode chamar de regrinhas, mas que ouvindo muito aquele tipo de linguagem, aquele ritmo que você for querer aprender, né, e se colocar, você vai entendendo que tem os pontos em que você deve cantar e os pontos em que você não deve cantar, né? Uhum. Que eles mostram que você não está na linguagem, que você não é da turma, que você não é daquele gueto, né? Uhum. E eu acho que e esse para mim sempre foi o meu maior estudo, assim, entender a questão da linguagem rítmica, de posicionamento, e isso eu faço, porque isso tem diretamente a ver com expressão, né? Com a forma como eu vou dizer a letra, dizer a palavra, dizer o que a música, o significado que eu vou buscar, né? Para aquela história que eu estou contando, porque o cantor ele está contando uma história, nada mais é do que isso. Pode até ser uma história nonsense, pode ser uma história subjetiva, pode ser uma história que vem em pedaços, mas é uma história, é um lugar, né? Ele está contando alguma coisa, né? É. O músico eu também acredito que seja a mesma coisa, mas o músico daí fica mais amplo assim para você pensar também que sei lá, que é uma expressão, não necessariamente uma história, entendeu? Agora, o cantor eu acho que ele está mais numa história assim, realmente dizendo um acontecimento, ou uma situação. Sim, eu E eu também gosto, acho. o meu estudo é em geral em função disso. Ah, entendi. São boas questões. Estou anotando para trabalhar. Ah, Voltando um demais. pouquinho sobre suas composições, tem alguma em específico que você mais gosta? As minhas canções? Sim. Ah, é de fase. Eu sou de fases, assim, mas tem algumas canções que se destacam, que você fala, poxa, essa música, ela é carro-chefe, assim, através dessa música eu acredito, ela dá a força pro disco que eu queria, sabe? Mas o disco, né? Porque eu acredito ainda em disco, tem gente que gosta de falar de single hoje em dia
Faz sentido, porque mesmo no Spotify, quando você vai ouvir, no YouTube, em geral, a gente tem ouvido canções, a gente não tem ouvido o disco. Eu ainda insisto em pensar em disco, porque eu acho que a obra ganha muito mais força, né? Uma música vai enfatizando a outra, vai ajudando a contextualizar a outra. Eu, pelo menos, faço disco desse jeito, né? Se eu quero falar sobre o tema do amor, eu vou falar em várias canções. Várias canções vão me Uhum, ajudar a contar, né? Assim como a gente teve vários papéis na vida amorosa, e não um só. Não é só uhum, aquele amor que você está vivendo. Você é fruto de tudo que você viveu, né? uhum, E sim. eu gosto do disco porque ele amplia as possibilidades do que a gente está falando e tudo. Mas, por exemplo, Bússola é uma música que eu adoro. É, agora, desse disco novo, Nave é uma música que eu adoro. Assim, que eu falo, quando eu terminei, eu falei, puta, essa música ficou boa. Essa música é legal. Uhum, sim. Ai, já estamos acabando já. Nossa, passou tão rápido. É bom falar, né? É bom trocar. Tá muito gostoso. Verônica, um beijo muito, muito, muito obrigada por ter Tô aceitado o aqui. convite. Um prazer É... para mim também, viu? De boa sorte para você. Eu queria te ouvir cantar. Você não quer cantar você agora, um pouquinho? Ai, meu Deus. Não, te peguei de surpresa. Não, na Nem verdade, avisei. Não, só se você não quiser, é uma senão coisa. Não, tudo bem. só um trechinho, gente, pra gente conhecer você, pra todo mundo poder te conhecer também, Ah, vou cantar cantando, um né? trechinho então, Canta rapidinho. sim, canta sim. Ah, acho que eu vou cantar Romaria, que é uma música que eu gosto muito, assim. Adoro. Um refrãozinho mesmo, rápido. É um hino. Com certeza. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Ah, Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. que afinação é essa, menina? Que Ai, lindo! obrigada. Obrigada por ter atendido o meu pedido, viu? Adorei. Quero conhecer mais de você e da Banda dos Corumins. Então fica meu convite aqui para todo mundo também que me segue, para seguir a Banda dos Curumins, né? Para conhecer um pouco mais de cada um desses artistas jovens que estão aí começando a carreira, começando a estudar, tudo. Muita admiração. Lindo, lindo, lindo. A gente agradece o convite, a gente agradece por tudo mesmo. Valeu Você vocês. inspira muito, mesmo assim. Obrigado, Eu que Verônica. agradeço, tá? Um beijo em todos. Obrigada. Tchau. A todo mundo que participou. Sigam a Verônica, inclusive. E sigam a banda também. É isso. Tá Obrigada, bom. Verônica. Adorei. Tchau, tchau. Também amei. Beijo.